Fala, galera, boa noite. Juventude Supere. Nós estamos online. Deixa eu te falar uma coisa já aqui. Deixa eu só me organizar que aqui é o grão. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Agora não, para você não desconectar daqui, mas a gente... vou abrir aqui, né? Pera aí, Vitor, me ajuda aí, meu amigo, cameraman profissional. Dá um zoom aqui na parada que eu vou mostrar pra galera. Vem cá. Dá um zoom aí. Vem. Vem legal. Aí, galera. Graças ao nosso mano Gabriel, da mídia, tá online, nosso canal. Canal Supere, só você procurar lá, é o canal da Juventude. O Gabriel já trabalhou madrugada dentro, já tem um montão de mensagem lá. As nossas séries já estão lá, vai entrar os vídeos do Filigranas. Qual? Vão entrar todas, isso aí, show de bola. E o Filigranas a gente vai estar upando também essa semana, estamos gravando um vídeo novo essa semana também para o Filigranas. Deixa eu te falar uma coisa, segue a gente lá, eu abri a ala já vi, não é vírus, tá lá, tá online, tá de verdade. Você vai ver um inscrito lá, não é erro no canal, sou só eu, Gabriel liberou agora, então entra lá no YouTube, canal Supere, se inscreve. Não precisa nem tu sair do vídeo para fazer isso, tu minimizar aí, clica na lupinha, canal Supere, você só aperta lá inscrever-se e aumenta o vídeo de novo. E aí a gente vai estar on. E eu vou aproveitar o ensejo dessa música maravilhosa, Maranata, ó, se fendesse no céu, se ele descesse a terra, para te avisar que semana que vem a gente vai estar iniciando uma série de mensagens chamada Jesus vai voltar. A gente vai falar sobre a expectativa pelo retorno de Jesus. E pode parecer que não, mas pequenas coisas do dia a dia demonstram qual é a nossa expectativa pelo retorno de Jesus. Não sei se você vai concordar comigo, mas a expectativa pela volta de Jesus deveria ser o que nos move, nos faz acordar, nos faz ir trabalhar, nos faz encontrar com pessoas, e você tem muitos filtros para saber o quanto você tem de expectativa pelo retorno de Jesus. Vou te falar um básico. Qual é o tempo de resposta que você tem quando alguma pessoa fala para você assim, ora por alguém? Você pode fazer esse período de oração? Ora por nós, ora por essa celebração, ora pela sua célula, ora por quem está aí. O tempo que você demora para responder a um pedido de oração tem muito a ver com o tempo, com a sua expectativa pelo tempo em que Jesus vai voltar. Se você pode orar agora por alguém, se você tem a oportunidade de se conectar a Deus e orar por alguém, e você não faz agora porque você pode fazer em outro momento, é praticamente equivalente à expectativa do seguinte, eu não preciso desejar que Jesus volte agora, porque ele pode voltar outra hora, está confortável para mim. O que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Nada. Tem nada a ver com a mensagem de hoje, mas também tem tudo a ver com a mensagem de hoje, porque a mensagem de hoje é a bolha. A bolha, caraca, porque, vou falar, eu já recebi uma mensagem no direct aí, é sério, é porque assim, ó, tem gente que acha que a gente comunica contextualizado e tal, que é porque a gente quer seguidor, quer que atrai as pessoas, mas na verdade é porque a gente acredita que Deus esconde princípios em coisas simples, do dia a dia, do normal, não é nada, ele faz as coisas naturais se tornarem sobrenaturais, naturalmente sobrenaturais. E esse foi um princípio que Deus revelou para o pastor Marcos Madalena, enquanto eu estava lendo e ouvindo sobre o que ele falou, eu lembrei de várias coisas do meu dia e a bolha. E você pode estar se perguntando, mas qual é o teor desse tema? A bolha, sobre o que você está falando? Eu quero falar sobre diversas bolhas que a gente se coloca, ou que a sociedade coloca a gente, locais ali que se tornam bolhas ao nosso redor, nos protegendo de estar em contato com alguma coisa ou protegendo para que outras coisas não tenham contato com a gente. Ou seja, pegada de quarentena. Você está na bolha da tua casa para que o Covid não alcance a sua casa e para que você também não contamine outras pessoas. Você não vá para ter a possibilidade de contaminar. Nós vamos falar sobre algumas bolhas e, para começar, eu queria ler com você o versículo de 2 Coríntios 6, do 16 ao 18. A palavra de Deus diz o seguinte, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários de Deus, do Deus vivo.
Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E serei o seu pai e vocês serão os meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Qual é o sentido que essa palavra pode trazer para mim e para a sua vida? Pode ser pelo menos dois que eu penso. Se você trouxer essa palavra para o seu coração como uma justificativa para se manter afastado das pessoas, sem se conectar, sem se relacionar, você vai conseguir distorcer esse texto para alcançar amparo. Então é por isso que a gente enxerga às vezes algumas comunidades de fé como um gueto espiritual, onde os seres acima da média, escolhidos por Deus, vivem no alto santuário, chamado a Santa Igreja de não sei o que lá, e aí o cara já vem melhor que todo mundo já no caminho, terno, gravata, não fala com ninguém, olha direto, não passa direto, não fala com o pecador, não para no bar, não compra Coca-Cola naquele bar porque aquele cara toca funk, não vai ser... E a gente cria aquele estigma de que eu sou separado deste mundo. Você é separado deste mundo, sim. Você é chamado para a santidade, sim. Mas não deste mundo, mas para este mundo. Você precisa se tornar santo para refletir a santidade de Deus nesse mundo. E isso não significa estar à parte do que está acontecendo, à parte das pessoas. Não significa que você deve se desconectar das pessoas, apesar de existir um quê, assim, um certo período ou certos tipos de motivos ou períodos necessários de tempo em que Deus realmente vai te tirar de convívios, vai te tirar de contatos, de locais, de ambiente, vai falar para você assim, ó, evita ficar indo naquele lugar, evita se relacionar com aquela pessoa por esse tempo, porque eu preciso tratar algo no seu coração. Só que a bolha, ela pode ser para cuidado ou ela pode ser para a morte. A mesma bolha que te cuida é a bolha que pode te matar. Esse distanciamento pode te matar. Você foi chamado à santidade, sim, mas não para viver de maneira isolada do mundo, mas para ser santo dentro deste mundo. A palavra de Deus diz em João 3,16 o seguinte: porque Deus amou tanto o mundo, que Deus... Calma aí. Na tua Bíblia está assim: Deus amou tanto a galera que congrega na Igreja Batista Supere. Não está. Deus amou tanto a galera da minha célula. Não está. Deus amou tanto meu grupo lá do trabalho, os 5 best friends lá que eu tenho no trabalho. Não está. Diz assim: Deus amou tanto o mundo. O mundo é o mundo. Todo mundo que está no mundo, as coisas que ele criou, a natureza, você não é melhor do que ninguém, não. Deus amou tanto o mundo que, por causa de tudo que ele criou no mundo, ele deu seu Filho unigênito. E aí ele veio por quê? E para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem um privilégio e uma responsabilidade, que você é capaz de crer ou de não crer. Então, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não consigo identificar Deus mandando Jesus para o mundo, para morrer, para ressuscitar na cruz, passar por todo esse sofrimento, para transformar isso em guetos, para um clubinho, Jesus voltar para um clubinho, para uma bolha em específico. Ele veio por todo mundo. E eu queria te dar um exemplo que é o da bolha da NBA, do que aconteceu agora nesse tempo na NBA. Você sabe que a gente está passando por um período de restrições, a gente não está com nossos hábitos normais, a gente não está tendo os contatos da forma como a gente sempre foi. Se você é americano, você não tinha tanto contato, mas a gente que é brasileiro, a gente se abraça, a gente se beija, homem beija no rosto de homem, abraça, aperta, levanta, e aí, mano, bate... Não, se você é americano, você não está entendendo nada que eu estou falando, mas brasileiro se toca, mano, se aperta, se segura. E aí, galera, beleza? E aí, brother, pá... Então, o que aconteceu? Com essa questão da nossa restrição de não estar podendo ter tanto contato, isso afetou diversas áreas, muitas coisas no mundo mudaram, tiveram que se adaptar a esse tempo. Alguns tipos de esporte tiveram que parar completamente, porque não pode ter o contato pessoal. Isso aconteceu em diversos lugares do mundo. Mas como a NBA é a NBA, como os caras têm recurso para investir, e têm ideia, e não têm medo de torrar o dinheiro para fazer a parada, o que os caras fizeram?
não vamos deixar de disputar a final. O que a gente faz? Isola todo mundo agora. Bum, já pegaram todo mundo e já agruparam os caras. Agora a gente vai alugar um resort na Disney e a gente vai para lá. Vamos ficar 2 semanas. Quem trabalha lá no resort não vai voltar para casa, vai ficar até o final da temporada. O time vai ficar lá. Técnico, treinador, não entra. A comida já está lá, está tudo lá e a gente vai ficar aqui. E aí é o seguinte, 2 semanas de isolamento, teste, direto, um atrás do outro, temperatura, vai sair do quarto, uma pulseira eletrônica que monitora a oxigenação do sangue, temperatura do cara, ritmo cardíaco durante todo o dia, e todo dia teste, teste, teste. Passou a primeira semana? Está geral aprovado? Tá. Mais uma semana de rodada de teste, beleza? Beleza. E aí o movimento era só de sair da bolha, que é o quê? O time que perdia, caminho da roça, vai para casa. E os times que estão continuando no campeonato, blindados. Resultado, até agora, a maioria dos esportes pararam, travaram, a maioria dos esportes não conseguiram caminhar. A gente que é brasileiro, a gente vê aí, tem time pedindo para se associar, para doar, dando número de conta para a galera ajudar a pagar a despesa da galera que trabalha nas profissões ali de acesso. Então, o que os caras aconteceram? Eles deram uma aula para todo mundo de como a bolha pode favorecer quando ela for usada por um propósito específico, por um tempo específico, para proteger de uma coisa específica. Resultado, a bolha funcionou. A bolha pode funcionar para algumas coisas, desde que ela tenha um propósito, desde que ela tenha um tempo, desde que o objetivo seja não permitir que algo que vá te matar te acesse. Desde que a gente não precise viver nela, mas escolha viver nela por um tempo, por proteção. A gente não pode deixar que isso se torne a nossa regra de vida, porque se a gente não consegue expandir a maneira como a gente pensa, se a nossa mente fica presa naquela bolha ali, a gente vive dentro de uma realidade limitada. E o que você pode pensar como realidade limitada? Diversas coisas. Eu separei alguns exemplos aqui para falar com você. Por exemplo, existe uma bolha que a galera da nossa juventude, galera que tem a mesma faixa etária que a gente, passou em alguns casos. A gente já teve até acesso aqui, eu vou citar alguns, lógico, sem falar o nome, porque ficaria feio, você pode conhecer o nosso amigo aqui. Mas existe uma bolha específica chamada a bolha da superproteção. O pastor Marcos Madaleno utilizou um exemplo de um rapaz que chegou para ele discipular, que o cara tem 21 anos, mas só come coisas em pastas ou em tom de salada, porque a mamãe amassa o papá do neném até os 20 anos, então ele não mastiga a carninha, porque tem que bater no liquidificador que ele não gosta de mastigar. Não é tipo um caso figurado, é um caso real. Eu tive um caso aqui mais perto de um amigo que eu botei embaixo do braço, que eu falei, não, vai caminhar do meu lado. Que foi o seguinte, todo felizão, vou para o quartel, vou ser militar, vou seguir carreira militar. Beleza, é quando? É segunda. Segunda não estava, terça-feira eu encontro um amigo, e aí, mano, como é que foi lá no quartel? Pô, fui não. Eu falei, mas como assim não foi? Te dispensaram? O que houve? Não, meu pai não pôde me levar, não deu para eu ir não. Como aí, cara? Vem cá. Abraço aqui. E aí, o que acontece? Essa bolha da superproteção, ela gera uma outra bolha, que é a bolha de transferir responsabilidade. Eu não fiz porque você não me outra coisa. Eu não peguei porque você não outra coisa. Então, qual é a ideia disso? Sempre tem alguém para quem eu posso dizer que o fato de eu errar não foi porque eu dei mole, foi porque outra pessoa tinha que ter me assessorado, mas não me assessorou, não me ajudou. Então, eu transfiro essa responsabilidade. Nós fazemos isso aonde? Na política. Porque, tipo, agora a gente vive parada de facção, né? Tipo, facção criminosa tem assim, pô, sou de esquerda, eu sou de direita. Então, se o cara de esquerda tem um pensamento maneiro, bota uma ideia lá, não concorda não curte não, porque a gente é de direita, mano. É Bolsonaro, é bala neles. E mesma coisa é a galera do Lula. Não, rapaz, como é que tu vai elogiar que a economia está crescendo? É fascista, fascista. Então, a gente tem... Aí o que a gente faz? Tem um cara que é muito bom. Pô, mas ele tende para pensamento de esquerda. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou votar no meu bandido de estimação só para não dar voto pro cara.
Porque, tipo assim, esse aqui rouba, mas é meu parceiro, asfaltou minha rua, pô. Deu um óculos para minha avó. Pô, não, cara, esse cara me deu uma lata de óleo, deu uma dentadura, é louco, mas acontece. Um galo, R$ 50. Deu um galo. Mas a gente deu um galo. Pô, no dia da eleição ele me deu um galo. Eu só tive que ficar 16 horas entregando um papelzinho. É real, não é brincadeira. É uma bolha que a gente cria de quê? O meu pensamento, eu não posso ser afetado. Eu limito a minha mente, sabe como é que é? E aí a gente não faz aquele exercício que Paulo diz, ele fala que a gente não deixe que a nossa mente se amolde ao padrão do mundo, mas a gente tem que se transformar pela renovação do seu entendimento. O que ele está falando? Traduzindo para a mensagem contextualizada Supere de hoje. Se você criar uma redoma, uma bolha ao redor da sua mente, você não consegue transpor para outras pessoas o que você pensa, você não consegue ter o rebote do que elas pensam em detrimento do que você pensa e você não consegue dialogar. Porque o que acontece com um músculo, quando você exercita ele, é que ele enrijece e cresce. Então, quando eu falo para você o que eu penso, você fala, concordo até aqui, mas daqui para lá eu acho que é isso, você automaticamente está fazendo o quê? Conferindo se você está pensando errado em algo, transpondo para o que a pessoa compartilhou com você, você está criando um relacionamento. Exatamente o que Jesus fez. Ele selecionou 12, trouxe para perto dele, e aí Jesus dava uma instrução. Se você analisa só a dinâmica do processo de Jesus discipular os caras, vem cá, é isso, cura, é isso, isso, isso e isso. Eu não estou falando para vocês do que eu acho, eu falo e faço o que eu vi o meu pai fazer. Então é o seguinte, eu aprendi, absorvi, estou passando para você. Aprenderam? Viu aqui? Ressuscitei? Agora vá e faça o mesmo. Viu orar pelo doente? Agora vá e faça o mesmo. Não inventa não, vá e faça o mesmo. Ouvi, aprendi e estou indo. Esse é o movimento da dinâmica do discipulado. Quando eu crio uma bolha, é o seguinte, você com certeza já passou por isso. Você está num ambiente igual esse aqui, da adoração agora. Jesus veio, o Espírito está à vontade na casa, você está sentindo a presença de Deus. E como é que foi que isso aconteceu? O Patrick estava ministrando, o Leandro estava no back, o Heraldo estava ali o Jonathan no violão, e a música era Maranata. Se cantar outra música, o Espírito não vem. Naquele dia deu errado porque era o Estevão que estava no carrão, não era o Heraldo. Se o Heraldo fechou o time, o alinhamento dos planetas para o Espírito vir com força. E aí tu criou já tipo assim, uma bolha. Se não acontecer daquele jeito, não é Jesus. Mas Jesus não disse que vai acontecer sempre do mesmo jeito. Ele diz que, eis que tenho boas novas. O Evangelho é isso, boas novas. É mensagem atualizada direta. É tipo, se não ficar conectado no canal, quando entrar, vai pegar o Netflix da metade. A série já foi, mano. A temporada já passou e tu tá dando mole. Tu tá querendo ver, vale a pena ver de novo e a série já tá não sei falar 2020 temporada, né? Se alguém souber aí, aleluia, né? Entendeu? A série já tá em 2020 e você tá lá, né? Vivendo de passado. Você tá o quê? Criou uma bolha ao teu redor. Se Jesus não corresponder à minha expectativa do jeito que eu acho que ele tem que corresponder, eu tô aqui no meu ambiente de segurança. Quem mudou foi ele, não foi eu não. Você consegue entender? A ponto de o seguinte, se a bondade de Deus me alcança de uma forma, eu crio aquilo como um padrão. E aí Deus envia um novo missionário com um novo ato de bondade, com algo novo para a minha vida, e eu não consigo perceber que é bondade, porque está acontecendo de uma maneira diferente. Mas a palavra de Deus também fala que a bondade de Deus certamente nos seguirá todos os dias da nossa vida. Não importa se tem mérito, se não tem mérito, não importa o quanto você fez de bom, não importa o quanto você fez de ruim, Ele é bom e a bondade dEle nos persegue, independente de quem somos ou do que temos feito. Não importa o quanto a sua bolha esteja bem ornamentada, o Senhor não tem compromisso com a bolha que você gerou ao redor de você. Ele tem compromisso só com a sua palavra. Então, tem alguns princípios que eu queria compartilhar com você essa noite, que eu queria que você tivesse em mente quando você pensar em bolha. Eu vou falar alguns casos aqui, que provavelmente você está conectado até agora e alguns de nós estão pensando assim,
Não, mas essa mensagem eu vou assistir porque o Diego, pô, ele até está conseguindo prender minha atenção, mas eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu não faço parte de bolha, eu trato geral bem, eu sou amigo de geral, não tem essa, eu sou paz e amor, sou tranquilão. E a gente nem percebe, mas cria algumas bolhas ao nosso redor. Talvez não da gente ir em direção àqueles que a gente quer, mas a gente cria bolhas que impedem que quem está fora consiga chegar até a gente. E aí faz o quê? Castra o processo do evangelho, que é de compartilhar boas novas. Então, o primeiro princípio que eu queria compartilhar com você é: a bolha é temporária e ela tem que ter um objetivo claro. A bolha é temporária e com um objetivo claro, como no caso da NBA. Levítico 20, versículo 7 diz o seguinte: consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. 1 Pedro 1, verso 16 diz o seguinte: pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. É tipo assim, ó, duas ordens diretas em textos diferentes falando a mesma coisa. Consagrem-se, ou sejam sagrados, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E no outro ele está dizendo: eu estou mandando vocês se consagrarem, eu estou dizendo que eu sou o Deus de vocês, e eu estou falando para vocês se consagrarem, serem santos, porque eu sou santo. Então é tipo, olha para mim e faça como eu faço, seja como eu estou dizendo que vocês devem ser. E na minha adolescência eu lembro que sempre rolava essa pergunta quando vai falar: vamos fazer uma mensagem na EBD sobre santificação. Fulano, o que é ser santo? Aí ele levantava: eu sei, professora, ser santo é ser separado. Eu sou separado. Separou tanto que às vezes a gente não consegue nem comunicar com a galera que não faz parte da nossa tribo. Não é? Tu vê, às vezes chega uma pessoa no trabalho, aí o cara chega, tu não sabe o que o cara está passando. Às vezes o cara está cheio de treva ao redor, cheio de problemas passando. Essa semana mesmo eu estava sentado com um amigo, trocando ideia no trabalho, e aí eu comecei a falar com ele. Mano, ele começou a me falar uma quantidade de experiência espiritual que ele está vivendo na casa dele, com a família dele, assim. Ele não sabia que era espiritual, mas eu parei, ouvi, conversei, compartilhei, e eu percebi que era um movimento espiritual e compartilhei com ele. Mas ele estava passando por um montão de coisa que... Aí chegou um parceiro, também cristão, aí o cara começava a falar, o cara fala assim: Vaso, é treva, tem que estar ligado. Tem que estar ligado, porque se não ficar ligado, o diabo está ao derredor, ele quer tragar. E o cara estava olhando para ele com aquela cara tipo assim: what? Que isso, velho? Treva? Pô, o cara, né, mano? A pior coisa é isso, cara, é quando a gente tem um linguajar tão crente, a gente é tão gospel, a gente é tão Jesus, é tipo assim, best friend, né, mano? Tipo, vou falar no meu idioma com ele aqui, tipo assim, se vira aí para atender, pega aí, mano. Que tu não pegar é porque ele falava em parábolas, por que eu tenho que falar na moral contigo? Se vira aí, parceiro. Quando, na verdade, o que Jesus fez foi exatamente o movimento contrário. Era tipo, descer... Calma aí, deixa eu ver qual é o fato que está ligado na realidade desse cara. Pô, esse cara, ele é atendente de supermercado. Então, pô, eu vou pegar um exemplo ali do trabalho dele, do que ele está se envolvendo. Ah, o cara é taxista. Pô, cara, Jesus quer fazer contigo igual você faz com as pessoas. Você pega ela de um destino e leva ela para o outro. Você escolhe o melhor caminho. Você escolhe a melhor forma dela chegar em segurança. Jesus quer fazer isso, cara. Ele quer pegar você de onde você está e te levar para o caminho que ele sabe que é a melhor forma. Esse era o tipo de pegada de Jesus, transpor para a realidade do cara. Então, a gente cria uma bolha que era para ser temporária e tipo, calma aí, eu aceitei Jesus, cheguei na igreja aqui agora, a palavra diz que eu preciso ser santo. Então, peraí, vou dar um stop na balada, vou dar um stop nas paradas que eu estava fazendo, nas pistas que eu ia de noite. Calma aí, velho, deixa eu me situar. Quem é esse Jesus que eu conheci? Deixa eu estudar aqui um pouco a Bíblia, deixa eu ler a palavra, ver o que Deus fala a respeito de mim, quem eu sou nele, pô, o que significa adorar, o que significa orar, qual a importância disso? E aí, quando eu reúno essas informações, eu não posso ficar ali não, cara, tipo a Peppa Pig gospel, só absorvendo e engordando, e, sabe, sacou? Tipo o porco de ceia de Natal, o cara vai engordando o ano inteiro. Aí no final, é isso aí, tu tá cheio de conhecimento e o diabo tá assim, deixa ele achando que ele tá lendo pra caraca. Quando chegar em dezembro, Réveillon de Copacabana tá aí, ó, vapo, na jugular.
Ou então manda só aquele zap, tipo assim, quando ele estiver se achando top, eu mando só, oi sumido. Tá on? Tá, né? Oi sumido, tá saudade. Aí manda, saudade. Não. A bolha ela tem que ser temporária e com objetivo claro. Você se santifica, se separa, para quê? Para aprender a reagir na vida real como Jesus reagiria. Eu me separo de quê? Das minhas antigas ações, dos meus antigos reflexos, da minha antiga maneira de ver o mundo. Calma aí. Eu não posso estar junto com esta maneira de reagir ao mundo. Eu preciso estar inserido na mesma situação com um modus operandi, uma maneira de operar, uma visão de mundo que agora não reage a partir do que eu sei, reage da minha bolha, de como a galera da faculdade pensa, de como o meu patrão gosta, de como a minha mãe espera. Eu vou contar outra, daquela lá da superproteção. É tipo assim, irmão, o que você quer ser da vida? O meu pai fala que eu vou ser não sei o que lá. Calma aí, velho. O que você quer ser da vida? Não, então, é que meu pai sempre falou para mim que o melhor não sei o que. Eu falei, não, eu sei. Parabéns. Seu pai te falou, você aprendeu tudo certo. Agora, deixa teu pai aqui. Vamos sentar aqui. Você espera o que da vida? O que você acha do que o seu pai acha? O que você pensa? É a bolha sem um objetivo, tipo, eu estou protegendo de quê, para quem, por quanto tempo, com qual objetivo, é para onde? Estou sendo protegido de quem? Estou sendo protegido do mundo ou meu pai está me protegendo de mim, de pensar? Você viu Jesus fazer isso? Era tipo assim, envia os 12. E vai, irmão. Não é tipo, não, vocês vão, mas... Não, ele já deu o cronograma todinho. Já disse o que era certo, o que era errado, me imita, veja eu fazendo. É assim, agora quando você vai, você vai. Jesus emancipa o cara, ele envia, ele acredita, ele confia, sobretudo, de que ele fez um bom trabalho e que ele foi competente o suficiente para preparar os caras. Os caras vão, diversos, cada um toma uma atitude diferente, quando eles voltam, alguns deram mole, alguns tropeçaram, alguns entenderam errado. Jesus faz o quê? Espera, alinha o que precisava ser alinhado, isso aqui pode melhorar, isso aqui tem que... Não era bem isso que eu estava dizendo, você entendeu errado, era dessa forma. Agora vamos fazer o seguinte, vamos para a próxima missão, já quebrou a bolha. Aquela bolha do cuidado e da proteção, agora ela se expande, é tipo, conquiste território, avance, não é de vidro, eu não fico travado nela. 1 João 2,15 diz o seguinte, não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Consagração não é se isolar do mundo, consagração não é estar à parte do que está acontecendo. Solitude não é solidão. Estar separado não quer dizer estar sozinho. Estar separado é o seguinte, eu preciso de um tempo onde eu ouça só a Deus. Para quê? Para eu ser alguém melhor fora da bolha. Quando a bolha do monte, a gente é crente, né? Então a gente às vezes faz uma graça, vai no monte orar, a gente vai buscar Deus num lugar, porque o monte não é místico, mas a gente gosta de estar num lugar em paz, sem buzina de carro, sem motoqueiro do iFood entregando na casa do lado. Não é real? Sem sirene a gente é baixado, então sem sirene de polícia, sem barulho de tiro. A gente quer estar num lugar tranquilo, só você e Deus, sem interferências externas. Por quê? Não porque Deus precisa daquele ambiente para falar contigo, mas porque você quer estar separado, sem a possibilidade de algo te distrair. Então, a gente vai às vezes para a bolha, mas a gente não pode morar lá naquele lugar. Se você tiver a curiosidade de dar uma pesquisada, entra na internet aí e bota sobre um fenômeno chamado monasticismo. Monasticismo foi uma galera que, uma época... Cara, não estou resumindo aqui para você, não estou falando que foi isso o movimento. Vou te dar só uma visão baseada no que a gente está falando aqui. O que era o monasticismo? Tinha a galera que estava cultivando ali, aprendendo a sã doutrina, do que era certo, do que era errado perante a Bíblia, e tinha a galera que estava alinhadinha com o que a Bíblia dizia que era certo e errado. Só que eles viam que parte da sociedade não estava nem aí por que eles achavam que era certo e errado. Então os caras tiveram uma ideia. Nós vamos montar um monastério, vamos para um lugar separado da cidade, onde da cidade a gente só use o recurso que a gente precisa para viver, e a gente vai viver como monge. É daí que vem esse termo, monge. A gente vai viver separado, sem a influência da cultura de lá dos caras. A gente vai viver aqui preservando esse ambiente. Top! Pensando em Deus 24 horas por dia, só com galera que quer pensar em Deus, só com a galera que quer crescer. O problema disso é
faz o que com isso tudo que tu está aprendendo de Deus se não tem ninguém para alcançar onde você está separado? Tem outro problema. Como é que a galera vai ser alcançada por Jesus se eu estou lá no monastério, enclausurado? Então, a bolha ela tem um prazo de validade, ela serve a um propósito específico, é preparar-se para servir. É o lance da igreja. Nós, como igreja, a gente às vezes pode até parecer que nós somos uma bolha, mas a gente está muito mais para um pit stop. Tu para, recarrega e vai a 1000 lá para fora, lá para a pista. Vai voado para a pista. Por quê? Nós somos, como o pastor Carlito diz, a única corporação que é feita exclusivamente para os que não fazem parte dela. Todas as corporações são feitas para atender quem faz parte do time. Nós somos uma corporação feita para atender quem não faz parte dela, para servir a cidade, para servir ao povo. Então, chega desse lance de, eu não vou fazer faculdade porque me falaram que faculdade é perdição. Eu não posso fazer faculdade pública porque falaram que lá está todo mundo andando sem roupa, que é drogas. Eu não posso, não vai corromper os meus pensamentos. Não, mano, tu é luz, você tem que chegar. Olha só, portador do reino, você é co-herdeiro com Jesus. Então é o seguinte, aonde eu vou, o Espírito vai junto. Então chegou, possuiu, pisou, botou a planta do pé ali, a realidade do reino tem que vir através da tua vida. E isso não é ser chato e, meu irmão, ficar falando toda hora, tem que aceitar Jesus, cara, você tem que ir para a igreja, isso aí que está fazendo a coisa do diabo, né? Não, você tem que chegar e trazer uma nova proposta que seja infinitamente melhor do que a que ele tem vivido. Todos os lugares. Então, não deixo de ir para o meu trabalho porque o meu patrão é corrupto. Eu vou para lá e me comporto como um filho do reino. Como quem vive no reino, como um cidadão do reino. Eu vou para a minha faculdade e pode ser que lá esteja todo mundo na cachaça. No tempo que a gente estiver junto, a gente está estudando e a oportunidade que eu tiver, eu vou lançar uma semente. Eu vou cuidar, eu vou trabalhar em prol dessas pessoas. Segundo princípio, a bolha que te protege pode também te matar. A bolha que te protege também te mata. João 17, do 15 ao 18. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu também os enviei. A gente está falando aqui exatamente do que falamos no início da mensagem. Isso aqui é um resumão de Jesus do que a gente falou. Primeiro, ele está falando assim para Deus, não tira eles do mundo. Eu não quero que eles fiquem separados do mundo, eu quero que eles fiquem ali mesmo no mundo. Mas eu peço ao Senhor que os proteja do maligno, ou seja, eu só estou pedindo proteção, porque eu ensinei, eles vão avançar, então eu peço ao Senhor que proteja eles do maligno. Eles não são de lá, eu também não sou, como eu também não sou, agora eles são filhos. Eu dei a ele essa identidade de filho. Então santifica-os ou separa-os, mas não das pessoas, separa-os na verdade. Separa eles nesse lugar, na verdade. Coloca eles em cima desse lugar chamado verdade, para eles andarem com os pés em cima desse lugar chamado verdade. Calça esse tênis nele chamado verdade, para que ela os conduza pelos lugares onde ele vai passar. Porque essa verdade que eu estou pedindo é a tua palavra. Da mesma forma que o Senhor me enviou, agora eu envio eles. Olha só. Olha como é que Jesus está compondo o barulho. Ele está falando assim, não confiou em mim? O Senhor me mandou, eu vim, o Senhor me enviou. Eu confio neles, da mesma maneira que o Senhor me enviou. Você faria isso por você? Não é pelos outros, não, por você. Se você tivesse que olhar para Deus agora e falar assim, pode deixar que eu vou, pô. Estou aqui, Cristiano Ronaldo, toca em mim. Tu falaria isso para Deus? Pode me enviar, pô. Teria coragem de falar isso hoje para ele? Muitas pessoas tiveram coragem de falar isso. Noé é um deles. Imagina o que aconteceria se Noé não tivesse decidido entrar na bolha que Deus mandou que ele entrasse. A Bíblia faz questão de dizer, antes de falar que Noé entrou na arca, que nos dias de Noé os tempos eram normais. As pessoas estavam festejando, não estava um tempo triste. As pessoas estavam festejando, casavam-se, davam os filhos em casamento. E Noé ouviu a voz de Deus falando assim,
esse não é o tempo de festejar, é o tempo de construir. Constrói a arca porque logo vai vir uma tempestade. Ninguém tinha ouvido falar de tempestade. Noé tinha ouvido o próprio Deus falar. Ele decide ir para a bolha que Deus colocou ele. Resultado, todo o povo foi extinto naquela época, menos Noé. E Noé deu sequência à população humana de maneira que a gente está aqui até hoje. Então, ou seja, tem bolhas que te protegem, por um tempo te protege, mas essa bolha que te protege pode também te matar. Imagina se ele não sai da arca. Não, vou sair não, vai que chove de novo. Vai que eu vou para longeão e dá aquela mesma chuva que deu até agora. A gente precisa mergulhar em Deus para ter a presença dele, para ser cheio, mas não é para nós apenas, é para que a gente possa transbordar para as outras pessoas. O próximo princípio: a bolha que te protege te isola de quem você pode salvar. A bolha que te protege te isola de quem você pode salvar. João 3,17 diz o seguinte: pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quando a gente faz esse movimento que compartilhamos até agora, de nos enclausurar, fecharmos em nós mesmos, a gente se isola de pessoas que a gente poderia salvar. Se você tiver que pensar, cara, pô, eu devo permanecer, essa conduta é a certa, eu devo permanecer, faz a frase que a gente usa sempre aqui: Jesus sempre. É só você colocar Jesus na equação. Jesus faria, é clichê, mas é a real. Jesus faria desse jeito? Se a resposta que você tiver automaticamente for sim, continue. Se a resposta for não, não faça. Mude o roteiro. Se a resposta for não sei, diz misericórdia, vai ler a Bíblia. Vai ler os evangelhos, que lá tem todo o norte, lá tem tudo que a gente precisa para continuar avançando. Deus mandou Jesus para salvar o mundo e não para julgá-lo. Então, o que dá para nós o direito de julgar quem pode chegar à nossa vida enviado por Deus ou não? Quem pode dizer, eu posso dizer por acaso para Deus que o ambiente em que Ele me colocou não é compatível com a minha pessoa? Que eu nasci na família errada? Será que Deus teve esse erro de rota mesmo, de te colocar na família errada? Ou será que é exatamente a pessoa certa para nascer, para mudar a realidade daquela família? Será que eu sou o melhor da minha família, ou será que eu deveria ser o melhor para a minha família? Será que eu tenho construído essa bolha ao meu redor a ponto de Deus me confiar tantos segredos do reino, eu escutar essa mensagem aqui, eu escuto o podcast, e domingo o pastor prega uma mensagem daquela lá, que vocês ouviram. Se você não viu, conecta no canal, escuta a mensagem de domingo, e aí você se equipa tanto assim, e aí quando você chega em casa, chega com aquela bolha ao teu redor, com aquela redoma de vidro, que as pessoas que estão dividindo casa com você não conseguem ter acesso com essa realidade. Tipo, ela transformou a maneira como você reage? Não, ela só transformou a maneira como você pensa. O evangelho não é para parar na sua cabeça, é para ele vir para a cabeça e descer para o corpo e se tornar uma vida prática. Se ele está no teu conhecimento aqui, você vai ser muito bom em vencer debates, mas não vai ser bom em amar pessoas. Que o amor é quando a palavra de Jesus se transforma em ações práticas, se transforma em alternativas para poder somar a vida de alguém. O que adianta eu saber quais são os frutos do Espírito, se na hora que eu preciso manifestar um fruto do Espírito, eu sou muito bom na teoria, mas não sou bom na prática? Não sou bom em colocar em prática. O que adianta eu saber se Deus é amor, se eu sou um diabo dentro de casa? Deus pode até ser. Já viu quando fala, o Deus é amor, pô, mas o cara é crente. Não, Deus pode até ser, um amigo não é não. O amigo não é não. Mateus 23:13 diz o seguinte: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Cara, olha essa frase. Ai de... Quando começar o versículo assim, ó, ai, já pode saber que depois daí para frente. Ai de vocês, eu não gosto de ouvir isso nem da minha mãe, velho, de Deus. Então, ai de vocês, mestres da lei, não é ai de vocês que não me conhecem, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, vocês são hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens.
Aqui, a palavra está dizendo que o cara cria uma bolha ao redor dele e ele fecha o reino de Deus, o reino dos céus, diante dos homens. Ele acaba com a possibilidade de o reino, ou algum aspecto do reino, alcançar a vida das pessoas, não deixando entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Está falando assim, cara, eu estou enviando pessoas que querem fazer parte, viver o que vocês estão vivendo, viver o que eu estou ensinando para vocês, e ai de vocês, porque vocês fecham o acesso deles ao reino dos céus. Jesus está falando aqui exatamente o quê? É portas abertas, irmão. As pessoas têm que conseguir falar com você, responde o WhatsApp. Pode ser alguém pedindo alguma ajuda, cara, pode ser alguém querendo conversar. Retorna a ligação, responde o direct do Instagram. Quando alguém sentar do seu lado e puxar um assunto, pô, o céu tá azul, né? Não fala, graças a Deus, cara, Deus é bom. Como é que você tá? Tudo bem? Continue conversas, saia da bolha, permita que as pessoas tenham acesso ao reino dos céus. Não ouçam ai de vocês, igual Deus falou para eles aqui. A bolha é para um tempo e não para uma vida inteira. João 17:12. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Deus está falando aqui, Jesus está falando, eu passei o tempo que eu deveria passar, cumpri com tudo que eu deveria cumprir, conforme eu falei para o Senhor que eu iria fazer, eu estava com eles, protegi eles, guardei eles, no nome que o Senhor me deste, nenhum deles se perdeu. Duas coisas aqui muito importantes. Primeiro, Jesus está fechando o ciclo da bolha em que deixou os apóstolos. Segundo, Jesus está ensinando a gente que existe prestação de contas no reino dos céus. Não sei se você está reparando aqui, mas Jesus está em tom de despedida, dizendo para Deus o seguinte, despedida deles aqui como presença física, Jesus está indo para o próximo passo da sua missão, ele vai se sacrificar em favor da gente, e ele senta para Deus e faz aqui, relatório, prestação de contas. Pelo tempo que eu tive aqui, eu cuidei deles, eu os guardei, eu os ensinei, e está aqui, todo mundo que o Senhor me deu está aqui, estou apresentando e enviando eles, a não ser aquele que o Senhor já sabia que estava separado para a perdição. Está falando de Judas. Então, Jesus vem e presta contas, ou seja, Jesus está falando para a gente que aquele cara que senta do teu lado, no ônibus, que puxa um assunto e fala algo que você sabe que é uma direção do Espírito, você iniciar uma conversa e plantar uma semente de Jesus, no final, a expectativa de Deus a seu respeito é, Pai, estou aqui apresentando para o Senhor. Todo mundo que o Senhor botou no meu caminho, eu não me fechei dentro da bolha. Eu os capacitei, eu os ensinei, eu falei da tua verdade, plantei semente. A bolha que eu estava era por um tempo necessário, mas eu saí dela e está aqui o resultado do que eu fiz. Prestação de contas. Molde, Jesus. Se ele fez, olho no guia. Todo mundo vai fazer. Não é assim que a gente aprende no quartel-aula? Ou todos com, ou todos sem. Se Jesus prestava conta, ai de nós se não prestar conta daqueles que o Senhor nos confia. O que vira uma bolha para a vida toda e fica para sempre e estraga. Vou te falar alguns exemplos para a gente encerrar essa mensagem do que você não deve deixar que vire uma bolha. Primeiro deles, e aí é aquela parte que eu falei que você vai se identificar com algum, célula. Se a célula for uma bolha que vai ficar para a vida toda, estraga. Você quer ver se a visão da célula que você está inserido é saudável ou se tem um pensamento ali que está fora da visão que nós caminhamos e acreditamos como uma célula saudável? Fala assim no seu grupo, a gente vai multiplicar mês que vem. Se a galera, velho, a gente vai multiplicar, a gente vai dividir não. A gente está multiplicando. A gente está crescendo, expandindo, o reino está avançando, não está retroagindo. Não é o diabo com a flecha lá e caraca, de novo esse cara aqui batendo a... Não, é avanço, a mentalidade é avanço. O avanço traz tristeza ou traz felicidade? Se trouxer felicidade, não tira o Jonathan daqui não. Se o Jonathan não vier mais para essa célula, eu não venho mais, porque o Jonathan é muito meu amigão. Não, se não for, já aconteceu comigo várias vezes, de eu chegar em uma célula e
Quando chega o fulano, ué, mas cadê A, B e C? Não, eles foram para outra célula. Na outra semana, o cara não vai, na outra não vai, na outra não vai. Brother, o que está acontecendo? Sumiu da célula. Não, eu vou para outra célula porque eu tenho mais afinidade com o Alan e com a Raquel. Criou uma bolha. Tipo assim, eu só posso pertencer a uma célula em que esteja o Alan, a Raquel, o Patrick, a Gisele. Se entrar alguém de fora, não tem afinidade. Como é que eu vou se abrir? Se eu não tenho... Se a célula virar uma bolha para a vida inteira, ela estraga, ela perde o propósito. Casamento dentro de uma bolha. Tu liga pro cara, irmão, vamos tomar um café. Pô, não dá não, mané, minha mulher, pô, tá aqui, não sei o quê. Irmão, dá para tu ministrar terça-feira no seu pé? Pô, mané, minha mulher vai fazer umas paradas aí, pô, tem que ajudar ela. Mulher, mano, dá para gente tomar um café da manhã? Pô, mané, minha mulher vai no médico, minha mulher vai assim, não pode, pô, não dá não, mané, pô, minha mulher fica chateadona que eu chegue tarde, casa, então, não sei o quê. Velho, virou uma bolha. Se o casamento virar uma bolha, ele estraga. Ele tem que ser uma bolha assim, ó, princípios e valores. Aqui a gente não abre mão. Isso aqui é uma bolha. Eu não atraio, ela não me trai. E não é só no adultério com outra pessoa, mas eu não adultero a confiança que ela tem em mim. Eu não adultero os princípios que eu tenho. Eu não vou adulterar o amor de Deus que Ele me confiou, tratando a minha mulher igual um bicho dentro de casa. A partir de mim, não é de outro. Se virar uma bolha para que eu não possa fazer nada que não esteja os dois naquela mesma bolha, estraga. A amizade dentro de uma bolha estraga. Já viu? Com certeza você já ouviu essa frase assim: amigo não tem defeito. Claro que amigo tem defeito. Claro que amigo erra. E se é meu amigo, o primeiro a exortar e a demonstrar em amor sou eu. O primeiro a falar assim, cara, eu sou teu amigo e eu sou mais de Jesus. E com Jesus o relacionamento entre eu e ele é assim. Se eu fosse você, eu afinava a tua viola e, ó, vem pra cá, mano. Não posso criar essa bolha ao redor de que, não, meu amigo tá sempre certo, meu amigo é maneirão, não vou. Não, pô, o cara é parceiro, o cara é firme. Vida cristã dentro de uma bolha. Se ficar também, estraga. Se você só sabe falar de coisa de crente, se você só sabe falar com linguajar de crente, só se relaciona em ambiente de crente, só responde a coisa de crente, se você só segue crente, mano, é uma bolha, estragou, não tem espaço para quem não pertence, não tem espaço para quem quer chegar. Carreira dentro de uma bolha, se você estiver conformado com o lugar onde você está, vou fazer uma pergunta que eu ouvi o Brunão do Morada fazer mês passado, e me afetou profundamente. Eu herdei isso do Joab, né? Joab é meu discipulador, então tem uns flashes da minha vida assim, tem certas perguntas que as pessoas fazem que, tipo, me deixa parado uns 40 minutos, tipo, pensando mesmo, avaliando a fundo aquela pergunta aqui. O Brunão fez uma pergunta no Instagram do Morada, mês retrasado. Quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Quando foi a última vez que você pensou em dar o passo seguinte na tua carreira? Tipo, terminei o ensino médio. Pô, quando foi a última vez que tu pegou num livro? Quando foi a última vez que você sondou uma faculdade, que você se interessou por um assunto? Quando foi a última vez que você pensou em repaginar a tua empresa? Quando foi a última vez que você parou para pensar que aquele conhecimento que você tinha estava muito bom quando o teu computador era o Windows 98? Quando foi a última vez que você parou para pensar que você poderia estar avançando? Quando foi a última vez que você parou para raciocinar que você está estagnado, que você está parado? Será que a gente criou uma bolha? Assim, ó, na minha época, a parada era, na época que eu estava crescendo, eu lembro, a minha mãe falava assim, tu tem que ter curso de inglês, porque ter curso de inglês está na frente. E aí, papo de criança, né? Colégio, CCA de tarde, e minha mãe fritando linguiça para a gente comer, para eu estudar no CCA, arroz, feijão e linguiça. Normal, vamos conhecimento, vamos lá, vamos avançar. Quando eu acabei o curso de inglês, que eu estava adolescente, tem que ter faculdade. Se não tiver inglês e faculdade, esquece. Vai passar aperto. Aí, beleza, acabei a escola, faculdade, direito, fui estudar direito. Quando eu estava no meio da faculdade de direito,
o papo na televisão era o seguinte: quem não tem inglês, espanhol e uma faculdade pronta e pós-graduação, tá errado, meu irmão. Não vai arrumar emprego, pô. Vai ser autônomo, vai fazer uma parada por conta própria, porque empresa não vai. E aí agora, a gente, na nossa geração, e me desculpa se isso for novidade para você, mas procura alguns documentários e vai assistir, a gente já está numa geração que não existe, o futuro não existe formação convencional. Você vai ter que saber muito de várias coisas para você se virar. Se você for parar para analisar, e os caras que estão ganhando dinheiro, que estão fazendo o mercado, os caras que estão escrevendo a história do mundo, eles têm uma loja virtual, uma empresa de logística, eles têm um curso, eles não sei o quê, o cara faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Tu é formado em quê? Eu sou, sei lá, veterinário. Mas aí não, mas eu tive uma ideia, essa ideia puxou outra ideia, abriu uma necessidade, e eu fiz outra ideia, eu aprendi a trabalhar com aplicativo, e aí eu comecei a fazer uma parada na internet, aí eu escrevi um livro, aí não sei o quê. Bicho, tem escolas na Europa que agora você chega, senta e não é aquele formatinho, montão de cadeira, e o professor lá na frente, aula de geometria, matemática. Anota aí, o triângulo, equilátero, não é mais assim. Você chega lá, a parada é de forma redonda, aí está lá as cadeiras, e entra um cara, e ele vai parar lá no meio, e ele vai começar a falar sobre um conhecimento específico. Acabou aquela aula, ele vai fazer uma prova oral com todo mundo que está ali, e dali tu já sai com nota. Cada aula é uma prova sobre um conhecimento. O cara vai entrar e vai falar sobre direito. Ele vai falar para você sobre o artigo 5º do Código da Constituição Federal. Ele vai te dar uma aula de 4 horas sobre a Constituição Federal. E agora, Heraldo, qual é o principal direito qual o maior direito que o ser humano tem? O Alan, quais são as garantias que... É na hora, e não tem essa de... E aí, quando chega num nível tal, o cara fala assim, fulano está preparado para o mercado de trabalho, vai. A gente está caminhando para evoluções, e tipo assim, não posso nem te dizer se esse tipo de educação vai ser a que vai acontecer daqui a 5 anos, porque está mudando tudo tanto. Tu compra a televisão 4K, está parcelando em 12 vezes, na terceira parcela já é 8K. E tu já está desatualizado. Compra um negócio desse aqui, um tablet, e aí tu, caraca, pô, maneiro, consegui, trabalhei o ano inteiro, comprei um tablet. Daqui a 6 meses não atualiza mais, porque está velho, tem que trocar no novo. Não paguei nem... Comprei em 24, não paguei nem 6. Já não atualiza mais, porque já está desatualizado. Quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Quando foi a última vez que tu saiu da bolha para iniciar algo novo na sua vida, para permitir que o novo de Deus alcançasse outra pessoa através da sua vida? Quando foi a última vez que alguém pôde se beneficiar do quanto Jesus tem feito algo na sua vida? Quando foi a última vez que você teve tanto de Jesus que sobrou para alcançar a vida de um terceiro? Quando foi a última vez que o teu telefone tocou e falaram assim para você, cara, eu estou passando por problema tal, e quando eu orei, o teu nome veio na minha mente, porque eu tenho certeza que você vai ter uma palavra do céu para a minha vida. Essas não são coisas que a gente procura, essas são coisas que são respostas de Deus como confiança, porque a gente saiu da bolha. Que a gente evitou de se tornar um obeso espiritual e decidiu se tornar um compartilhador. Quando foi a última vez que você saiu da bolha? Queria ler com você Isaías 54, verso de 2 a 3, e com esse texto eu quero encerrar e orar por você que está conectado com a gente. E esse texto é profético sobre a sua vida. Ele diz o seguinte: alargue o lugar da sua tenda, estendendo bem as cortinas da sua tenda. Não o impeça, estiquem as cordas, firmem suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em cidades que estavam outrora abandonadas. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Decide hoje sair da bolha que estava te aprisionando. Qual dessas coisas aqui foi que você se identificou, que tem te aprisionado? O que você percebeu que era uma bolha ao seu redor? Deixa eu te dizer algo. O convite de Deus para você essa noite, eu vim aqui
todos nós estamos aqui reunidos para poder dizer para você uma coisa: saia da bolha, permita que Jesus te leve a outros lugares. Eu tenho certeza que o teu testemunho vai alcançar pessoas a toda a sua direita, a toda a sua esquerda. Você vai avançar em direção a um território novo de conhecimento, a um lugar onde Deus vai te confiar. Você vai muito mais longe do que disseram que você iria. Você vai alcançar povos que você nem imaginou que iria alcançar. Então se prepare, porque a partir do teu sim, a partir de sair dessa bolha, a partir de sair desse lugar que tem te aprisionado, o Senhor irá fazer coisas tão grandes que você precisará de ajuda para contar para outras pessoas o que Ele tem feito. Eu creio em cada uma dessas palavras e eu queria orar por você agora. O que tem te aprisionado? Qual é a bolha que estava te aprisionando? Você tem o chat aí, você pode compartilhar com a gente. Se você estiver ouvindo posteriormente pelo podcast ou pelo YouTube, eu queria te dizer que você pode mandar uma direct message para a gente na nossa rede social e a gente vai entrar em contato para estar orando com você. Mas qual é a bolha que te aprisionava? Compartilha com a gente aqui no chat agora, dá o seu ponto de vista e a gente vai orar por você nessa noite. Queria que você fechasse seus olhos aí na sua casa. Pai, muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Muito obrigado por ter trazido cada um deles até aqui hoje, Pai. E nós, em nome de Jesus, nós declaramos assim como Isaías, ó Pai, que eles precisarão alargar as suas tendas, ó Pai, porque hoje nós estaremos vencendo essas prisões, essas bolhas que nos fechavam e estaremos indo para um novo ambiente, ó Pai, para viver o Teu novo, para ser levado para outros lugares, para conhecer outras pessoas, para avançar, ó Deus, em direção às coisas do Teu reino, a conhecer mais o Senhor. Então eu te peço, Pai, que quebre correntes, ó Pai, derrube fortalezas que nos prendiam na nossa mente, na nossa vida, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que a gente se preocupe com aqueles que Jesus se preocupa, que a gente ouça, ó Pai, como Jesus ouvia, que a gente ame como Jesus amava, que nós falemos como Jesus falava. Em nome de Jesus, nós te pedimos que a nossa vida seja inspiração e alcance a vida dos nossos irmãos, ó Pai, que a gente vá pelas cidades, que a juventude supere, seja um testemunho do Teu amor no bairro de Andrade de Araújo, ó Deus, na Baixada Fluminense, que a gente seja enviado, ó Pai, para todos os bairros, no trabalho, escola, nos locais de família, ó Pai, que a gente seja enviado como agentes portadores da Tua esperança, ó Pai, em nome de Jesus, essa é a nossa oração, amém e amém. Fica conectado com a gente aí, a gente ainda tem um bate-papo e você é muito bem-vindo. Fala aí, gente. Hoje eu descobri que eu já vivi em muitas bolhas, já estourei várias e nem sabia disso. Inclusive, eu compartilhei uma bolha com a minha amiga, que eu vou chamar agora, Jeane. Nós compartilhamos uma bolha juntos. Quantas bolhas a gente ainda tem que estourar, né, Raquel? A gente aprendeu Estourou hoje. muitas bolhas. Muitas bolhas. Mas tem algo muito importante que assim, a gente focou hoje, que é viver o sobrenatural de Deus. O ministro Diego falou assim, ele faz coisas naturais se tornarem sobrenaturais. A nossa amizade é sobrenatural. Com certeza. Se não fosse por isso, as nossas bolhas nunca iam estourar uma da outra, Com né? certeza. E passar por essa Essa experiência de bolhas. De bolha junta foi uma experiência assim que... Acho que a gente pode compartilhar um pouco, né? Vamos falar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho das nossas bolhas. Nós já trabalhamos juntas. E eu fiquei uma semana lá. E a Raquel ficou A bolha dela estourou mais rápido que a minha bolha foi muito rápida. E eu confesso que não deu tempo de fazer muitas coisas, mas eu saí com as portas abertas, isso é muito importante. Mas a Raquel ainda continuou lá. Então, alguém tinha que fazer diferença no local onde a gente trabalhava. É verdade, que trabalhar em lugares onde só você é a luz é bem complicado. E a gente se limitar, não, eu não vou sair daqui porque eles falam diferente de mim, é muito complicado, mas não, eu fiquei lá e fiz a diferença. Eu me posicionei como alguém que era luz naquele local, independente se fosse trevas ou não. Raquel, como é que você conseguiu estourar suas bolhas? Então, eu descobri que eu estava numa bolha e ela estourou num momento assim bastante importante na minha vida. Porque eu não sabia que eu estava na bolha do conforto. Também, já fiquei bastante na bolha do conforto. A bolha do conforto é confortável. Muito, a gente não sai de lá. Para que sair de lá? É muito confortável. E durante um período da minha vida, eu já estava tão estagnada que para mim já era tudo normal.
Tudo comum, tudo confortável. E aí que é perigoso, né? A gente cai numa Justamente, cilada. porque a gente acha, não, tá tudo beleza, então para que eu vou mexer? E num período eu tive uma experiência com Jesus que muitas pessoas vieram me alertar que eu precisava me preparar, que coisas iriam mudar. E eu falei, caramba, tá bem, gente, para que mudar? Isso que é importante, né? Não só amizade, mas ter alguém do nosso Justamente. lado. A nossa discipuladora sim. ajuda pra caramba. Minha discipuladora acho que foi uma das pessoas chaves para me ajudar a me movimentar. Porque o conforto, ele deixa você confortável mesmo, você não quer mudar. E ela me ajudou a me movimentar. Ela falou, se Deus está te pedindo, se prepara, se movimenta, é o que você deve fazer. E eu comecei a buscar mais, a ter mais intimidade com Deus, a me preparar para as mudanças que viriam. E foram mudanças radicais. Eu mudei da água para o vinho. Na água do vinho, não, a gente passou por uns processos, né? A gente teve os processos. A gente teve uns processos que são muito importantes. importantes. Como o Diego falou aqui na nossa ministração de hoje, a bolha, em um momento da nossa vida, é importante. Porque a gente escolhe estar na bolha, por muitas vezes, para ter um processo. Não, e o importante é perceber o processo e não ficar lá estagnado. Sim, a gente precisa sair da bolha. A gente precisa dar um momento. chute nela, né? A gente precisa entrar na bolha para se cuidar, para o processo acontecer, mas a gente deve sair para viver o processo. Justo, e perceber isso é muito importante. E viver um tempo de cada vez. Sim. Lá em Enraizados fala sobre isso, né? Que a gente estava conversando. Sim. Se eu não viver esse processo das estações, eu não vou entender em que posicionamento eu estou. E eu viver nesse processo, eu vou perceber que eu vou frutificar. Com certeza, respeitando os processos sempre. E a sua bolha? Olha, qual bolha você teve que estourar? Eu acho que foi a religiosidade. A minha bolha foi muito essa. Eu trabalhei num lugar em que o Diego estava até falando sobre isso hoje, ministro, né? Que a gente precisa ser luz em meio às trevas. Sim, foi o lugar que eu mais me posicionei de fato, cara, porque eu precisava ser alguém diferente. Eu fui uma crente como eu nunca fui. Eu amei Jesus, eu jejuei, eu orei. Mas, assim, o Espírito Santo de Deus era o foco, Jesus era o foco. Sim, o que muita gente acha que, não, como a gente é luz ali, a gente não tem que se misturar, a gente tem que sair do emprego. Não, pelo contrário. Mas é ali que a gente precisa mostrar que a gente é diferente, Não, né? foi ali que o Espírito Santo de Deus, assim, se revelou de fato. Eu falei, não, eu tenho que sair dessa bolha, porque se eu ficar aqui, como é que vão falar? Como é que o Espírito Santo vai fazer morada nesse lugar? Sim, é viver, né? É viver um dia de cada vez, de fato. É vida na vida, é o nosso maior testemunho. Não, e milagres aconteceram naquele lugar. Eu tinha uma amiga que não poderia ter filhos. E nós oramos durante 1 ano. E ela não vivia o tempo dela, não sentia, a médica tinha dito que ela era estéril. E hoje ela vai ter o Ravi. Eu amo muito a Rayane e ela é um milagre daquele lugar. Então, eu creio que eu fiz a diferença no pouco tempo que eu estava lá. Porque o Espírito Santo de Deus me usou naquele dia, naquele tempo, para aquele tempo. Graças a Deus. E eu espero também que muitas bolhas tenham sido estouradas hoje, como as minhas foram, da Jane também. E muitas bolhas outras. que vocês nem sabiam que existiam. E agora vocês vão ficar atentos e poderão estourá-las também, não é? Vamos avançar um dia de cada vez. Vamos lá, curte a gente, curte a nossa página, compartilha com os amigos, estourem suas bolhas e ajudem outras pessoas também. Tchau, tchau. Valeu!